Oi, tudo bem? Eu, Enoque Cavalcante, jornalista aqui da Página do E. Estou agora com o sindicalista Geraldo Gonçalves. Aqui na posse da diretoria da nova central, né? Ele fez aquele que eu avalio que foi uma palestra inusitada, veio discutir a questão da exploração sexual de adolescentes, de crianças, de mulheres do Brasil, numa reunião sindical. Eu, nesse meu tempo todo aí de militância, acompanhando as reuniões sindicais, nunca tinha visto uma palestra desse tema num momento de reflexão de sindicalistas. Então, meu caro Geraldo, por que essa opção? É uma definição feita aqui pela Central, pela nova Central de Cuiabá, ou é uma diretiva nacional? Acho que o importante é a gente ter a mídia, através da sua pessoa aqui, né, principalmente querendo mostrar esse trabalho que é feito. Isso faz parte de uma diretriz da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade, que tem um assento hoje no Conselho Nacional do Turismo e inclusive coordena a Comissão de Qualificação e Capacitação Profissional. O Conselho Nacional do Turismo tem 10 câmaras temáticas, uma delas é Turismo Sustentável e Infância. E esse turismo sustentável e infância tem o foco principal combater a exploração sexual infantil e juvenil, principalmente no turismo. Então, acabar com esse estigma que foi colocado, essa pecha que foi colocada no Brasil, porque tem uma extensa praia litorânea, porque tem uma extensa beleza natural e as mulheres mais belas do mundo, de que aqui o turismo precisa ser mercantilizado ou precisa ser negociado. Então, diferentemente disso, a gente começa por um princípio de pregar o fortalecimento do vínculo familiar, de a partir de promover essa autorreflexão, eu diria, de nós, enquanto pais e mães, educadores que somos, começar a entender que é um processo educativo e que a medida proativa ou preventiva para evitar a exploração, o ato criminoso e o abuso sexual de criança e adolescente está exatamente na situação intrafamiliar. E sendo assim, nós, enquanto sindicalismo, pegamos esse tema porque sabemos que hoje, no mundo contemporâneo, não dá mais para ficar só falando da relação capital-trabalho, que é índice econômico. Nós precisamos falar agora, para além do índice econômico, falar de outras conquistas de benefícios, dentre as quais se inclui as políticas públicas sociais básicas, porque o governo sempre foi omisso e na maior parte do tempo, até então, não assumiu o seu papel de Estado de direito, de dar, como preconiza a Constituição Federal, essas políticas sociais básicas. E aí, então, entra o sindicato, como tem acesso a toda a representatividade que faz, começar a desenvolver esse trabalho, começar a falar do fortalecimento do vínculo familiar, começar a olhar para as famílias dos nossos representados como sendo parte da nossa representação. E aí a gente sai do viés do índice econômico, começa então, de repente, a aproximar mais, a reinverter os valores que hoje invertidos, por exemplo, na relação humana. E a gente começa a ter mais responsabilidade e mais respeito com o outro, no sentido de saber que a dignidade humana está exatamente em receber um salário por um trabalho que presta, mas desde que esse trabalho seja digno, e de que tenha um princípio da justiça. O processo de miserabilidade que vive grande parte da nossa população favorece muito essa coisa de vender o corpo. E aí vem a Copa do Mundo, vem um grande evento aí para envolver todo o nosso país, numa procura para que sejamos mais visitados, para que dobre o nosso número de turistas, e a preocupação de que a prostituição possa se expandir nesse momento também. Ela certamente é uma das preocupações que leva o senhor a essas palestras. Com certeza. Então a gente tem aí um refrão curto, diz que sempre denuncie. Aqui o abuso e exploração sexual é crime, principalmente criança e adolescente. E por quê? Por causa dessas situações que nós vamos ter um turismo enorme mundial. Então nós vamos mostrar nossa beleza natural e não a mercantilização ou a exploração do corpo do ser humano. E assim sendo, você vê o seguinte, que no turismo e hospitalidade nós somos quase 9 milhões de trabalhadores, desde os motéis, bares, restaurantes, asseio, cabeleireiros,
asseio e conservação, nas recepções dos hotéis, de camareiras. Então, existe toda um corpo de trabalhadores que não está ligado diretamente ao turismo sexual. Mas esses trabalhadores estão sendo capacitados, estão sendo qualificados, estão chamando a atenção deles, que são nossos representados, para que eles tenham a consciência e a compreensão. Como é que se evita essa exploração sexual? Como é que inibe o turismo sexual? Como é que a gente pode contribuir para exterminar de vez com essa situação, principalmente de abuso e exploração da criança e do adolescente? O senhor contava, desculpe interromper, mas o senhor contou uma história interessante, que o senhor foi fazer uma palestra, chegou num hotel e recebeu uma proposta indecente. Como é que foi? Então eu cheguei para dar uma palestra, foi aqui em Campo Grande. E chegando lá, o recepcionista foi levar minha mala até o quarto, e aí, obviamente, você chega de gravata, terno e tal, e ele, sem saber quem era, um executivo, sem saber quem era, simplesmente me fala: doutor, o senhor está sozinho? Sim. Pois é, nós temos aí uma oferta e tal, e aí tem um catálogo, tem uns programas à noite e tal, e então, sem ter me manifestado em nada, sem ele me conhecer, nem saber quem era, te ofereceu. Então, várias são as razões, né? Das quais, uma, ele podia estar pleiteando uma gorjeta por fora, para que eu caísse num programa dessa natureza. Segundo, provavelmente ele já faz parte de uma rede, ainda que só como informante, de exploração, e que paga para ele uma comissão para isso. Então, veja bem, é um trabalhador, nosso representado do turismo e hospitalidade, que não tem a consciência nem o princípio de retidão, para atuar sabendo que isso é crime no nosso país. E mais do que isso, não é digno, no mínimo, ainda que seja adulto, a exploração de um corpo em favor do mercantilismo. E aí, dentro dessa situação, eu simplesmente procurei primeiro procurar o sindicato, que era representante daquela categoria, para evitar uma possível demissão. E ele estava falando com a autoridade pública do segmento. Eu estou conselheiro estadual e presidente do Conselho Estadual do Estado de Minas Gerais. Então, nessa situação, ele sem saber se ofereceu. Então você detecta essas redes. E é essas redes que a gente quer não só combater, como erradicar. E sim, através dessa nossa compreensão, dessa nossa troca de informação e dessa consciência, a gente fazer uma rede ao contrário. A rede de pescar o ser humano, no modelo que Cristo pregou, né? Aquela rede de pegar conscientização, de cumprir inclusive o segundo mandamento da tábua de Moisés. Talvez seja o mais difícil, você amar o próximo como a si mesmo. Então, independente de quem seja. E proteger nossas crianças e adolescentes é cuidar de um futuro próximo desse país. Crianças e adolescentes, todos nós fomos ontem, e que hoje, com certeza, eles terão que ser preparados para serem futuros cidadãos de amanhã e cuidar das duas pontas. Nós que estaremos idosos, vamos requerer cuidado especial pela própria faixa etária, e os nossos netos serão filhos deles, que deverão ser tratados com prioridade absoluta, e eles precisarão ter essa consciência para fazer o país crescer de uma forma sustentável e, sobretudo, com o brasileiro sendo um povo digno de respeitabilidade, um povo digno de receber todas as políticas públicas sociais básicas, no sentido transversalizado dessas políticas. O senhor tem feito, como representante da Contratur, né, palestras pelo Brasil afora, como é a reação do sindicalista de tudo isso? Tem sido boa a receptividade? Tem sido, eu diria que tem sido muito boa e de muita reflexão. Então, num primeiro momento, você tem aquele estágio de estagnação, onde a pessoa fica, pós-palestra, com uma perplexidade tão grande, porque ele faz a autoavaliação e vê que não está cumprindo nada daquele ritual educativo dentro de um processo que a gente diria que seria um comportamento melhor do que o que a gente tem hoje. E naquele processo de autoavaliação, ele entra no estado de estagnação. Então, você provoca um debate e ele então começa a fazer as contraposições. No momento em que ele vê que o processo educativo é diferente daquele que ele pratica. No momento em que ele vê o seguinte, que nós somos um excelente fio condutor para abrir portas à exploração sexual. Porque se a gente aceitar a corrupção, a gorjeta ou a comissão para entrar nessa rede de exploração, a gente está não só compactuando, como tirando a dignidade nossa enquanto trabalhador e manchando o nosso segmento enquanto trabalhador que somos. Então, se tem uma coisa digna, eu vou receber um salário ou uma remuneração pelo serviço que presta de forma digna, mas não receber por meio de subterfúgios e que gera uma situação tão deplorável e tão realmente descartável por uma sociedade mais justa. E quando a gente vê essa situação, a gente pensa muito, enquanto trabalhador, o tanto que a gente tem para contribuir no processo dos nossos representados
Nós precisamos enxergar, para além do salário, enxergar a família dos nossos representados como sendo aquilo que ele tem de mais sagrado. Enxergar o filho e a filha dele num processo educativo que amanhã, ao atingir a faixa etária da pré-adolescência ou da adolescência, não se deixar ser iludida, não se deixar ser conquistada para o mundo do consumismo, de boate, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, porque ela teve uma educação que vai fazê-la refletir no momento em que a turminha ou que os agentes do narcotráfico tentar conquistá-la. Então ela vai saber se impor. E quando tiver dúvida, com certeza vai chamar as pessoas mais próximas que conquistaram a confiança dela no processo educativo. Quem são? Pai e mãe. Mas desde que não sejamos omissos, desde que não sejamos negligentes e desde que tenhamos dado a educação dentro das várias faixas etárias antecedentes à adolescência. Seria primeira, segunda e terceira infância. E principalmente na pré-adolescência. Assim sendo, eu penso que nós, enquanto trabalhadores, temos muito que contribuir no processo. E aí, no mesmo modelo da Constituição Federal, no artigo 207, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele diz, né, que criança e adolescente é prioridade absoluta. Está no sentido de transversalizar, de receber todos os direitos, todas as políticas sociais básicas. Não devemos levar a ele nenhum tipo de constrangimento, negligência e cuidar da saúde, habitação, esporte, cultura, lazer e educação. Então, se assim é dever da comunidade, da família e do Estado. Então, isoladamente, nenhum de nós vai fazer. É uma força conjunta, é um trabalho em rede. Para se pescar um homem, é necessário uma rede. E a rede que a gente pretende construir é essa, envolvendo o trabalhador através do sindicalismo, que tem um amplo mercado, uma ampla sociedade, uma grande parte dela que pode ser conquistada através dessa troca de informação em palestras, nas nossas comunidades, no sindicalismo, nas igrejas de todos os credos, nas associações de bairros rurais e lideranças comunitárias. Penso que é um papel do sindicalista cidadão. Perfeito. A página do Eixo solidária aqui com essa sua proposta, parabeniza e espero que o senhor continue tendo sucesso. Eu agradeço muito e faço questão que você irradie esse modelo bacana da mídia de estar trazendo temas importantes para toda a sociedade e mostrar que o sindicalismo cidadão é esse que nós estamos fazendo, é esse que nós temos no contrato, é esse que nós temos na Federação Nacional dos Empregados de Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, é esse que a gente está hoje fazendo disseminar através da nova central sindical. Uma nova central sindical, com toda certeza, cidadã.